Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: a armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele traz as armaduras que nós, cristãos, devemos usar. E muitas vezes não entendemos que, realmente, para vencer os dias que estão se levantando, que nós estamos vivenciando, nós precisamos estarmos preparados para a guerra. Preparados, não como filhos mimados, né? Ainda hoje pela manhã, falava sobre a palavra de Deus, como muitas vezes nós esperamos que Deus, Ele faça tudo por nós. Mas nós já devemos estarmos preparados, como cristãos prontos a uma batalha. Prontos a saber quais são as armas que o inimigo entra contra nós. Nós não podemos entrar numa guerra sem saber as armas que o inimigo se levanta, as armas que o inimigo usa contra cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele já nos diz que as armas espirituais dos cristãos. Se o apóstolo Paulo nos fala das armas espirituais, nós temos que entender que no mundo espiritual há uma guerra. E nós temos que vencer esta guerra no mundo espiritual. Não estarmos desapercebidos, sem saber o que está acontecendo. E ele fala das coisas espirituais, fala daquilo que está dentro dos lugares celestiais. E muitas vezes nós temos que nos perguntar, onde são os lugares celestiais? Onde que esta guerra se trava, se são nos lugares celestiais? Ainda hoje pela manhã, falava a palavra de Jesus na oração, sobre a oração do Pai Nosso. Ele dizia: Pai Nosso que estais nos céus. E muitas vezes nós nos perguntamos, onde é o céu? Onde é esse céu? Porque se o céu é um lugar tão longe, como Deus vai nos ouvir? Porque se o céu que nós imaginamos é um lugar tão distante, e Deus responde às nossas orações quando ainda estamos pensando, quando ainda está na nossa mente, Ele já sabe as palavras que nós vamos falar. E Ele já dá respostas. Quantas vezes você vem a um culto pedindo, Deus, fala comigo? E
E o pregador, sem saber nada daquilo que está acontecendo, vem uma palavra que vai direto ao encontro àquilo que você está precisando ouvir. O pregador sabia? Não, mas Deus ouviu você pedir para que Ele te desse um direcionamento, para que Ele te desse uma resposta. Então, quando nós ouvimos Jesus falando assim, Pai nosso que estás nos céus, Ele está em algum lugar muito próximo, que Ele pode ouvir as nossas orações. O próximo bastante para ouvir o sussurro de uma oração aflita. Por isso que Jesus, sempre nas suas orações, Ele falava, Pai, eu sempre sei que me ouves. E Ele também está o distante suficiente para não nos superproteger. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele vai nos superproteger. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Ele espera que nós, como filhos, nós venhamos a amadurecer, crescer e saber lidar com cada situação. A palavra do Senhor nos ensina dizendo, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quem é que resiste o diabo? Somos nós. Nós que temos que resistir o inimigo. Jesus não fala assim, olha, eu vou tirar o inimigo de perto de você. Você que tem que aprender a resistir. Ele vem com ciladas, ele vem com palavras contrárias, ele vem tentando em uma guerra te derrubar, te destruir. Por isso o apóstolo Paulo, ele traz as armas espirituais, as armaduras espirituais que nós temos que usar. O apóstolo Paulo ainda, ele escreve dizendo cada arma, qual é a sua função, cada armadura, umas são de defesas, outras são de ataques. A espada, que é a palavra de Deus, é com ela que nós calamos o inimigo. Se nós não aprendemos a usar a palavra de Deus, se nós não tomarmos posse da palavra de Deus, nós não poderemos calar o inimigo. Como que Jesus venceu as tentações? Jesus venceu as tentações dizendo, está escrito, conhecendo a palavra, usando a espada. Quando Jesus usava a espada, que é a palavra, o inimigo recuava. Então nós temos que estar preparados, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele veio tentar para nos destruir, tentar nos fazer desanimar. Uma das armas poderosas do inimigo é fazer nos voltar atrás. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha, não rejeite a vossa confiança. O propósito do inimigo, qual é? O propósito do inimigo não é apenas te desanimar. Ele usa a estratégia de te desanimar. Mas qual é a sua real intenção? É roubar o teu destino. É roubar o teu futuro. Para onde você vai. É fazer de você hoje um derrotado, mas nunca conquistar o reino de Deus. A sua real intenção é roubar o seu destino. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele enfatiza, não rejeiteis a vossa confiança. Confiança é monetário, divino, é algo que você tem como excelente. Se você perder a confiança, se você perder algo de muito valor, você desanima, você volta atrás, você esmorece, você entrega o jogo, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão quer dizer recompensa, pagamento. Então, se você guardar a confiança, você terá resultados, você terá um galardão, você terá uma recompensa.
E diz assim no versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus que nós já podemos alcançar. Mas ele diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sempre a promessa é algo que está para chegar, é algo prometido, algo que Deus nos prometeu. Então as promessas precisam do quê? De paciência, de confiar em Deus. E no versículo 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A confiança que vai chegar, a confiança da conquista. Quantas pessoas repetem dizendo, mas está demorando demais, vou desistir, voltam atrás, param. Quando está faltando muito pouco para conquistar, desistem. Eu estou muito cansado, eu já não aguento mais. Então o apóstolo nos diz, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Versículo 38 diz, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos vencer dias tão difíceis se nós não tivermos a confiança em Deus? Se nós não tivermos a fé naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que está reservado para os justos, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Veja bem que aquele que está próximo de conquistar, mas ele volta para trás, ele desanima, Deus não tem prazer nele. Porque é necessário a perseverança, é necessário a confiança. Não rejeiteis a vossa confiança. Então algo muito importante que nós temos é a confiança. E eu sempre digo que a confiança está acima da fé até. A fé você crê, você sabe que é possível, mas a confiança é aquela determinação, não importa o que vai acontecer, não importa o que esteja acontecendo, eu sei que vai chegar. Eu sei que Deus vai agir. É a confiança. Eu sempre, quando olho Davi falando, ele fala de confiança. Poucas vezes Davi fala, a minha fé em Deus. E sempre ele fala, a minha confiança em Deus. Deus é a minha confiança. Em quem confiarei? Quantas vezes Davi se encontra em situações difíceis, e ele mesmo tem uma resposta para ele. Olho para os montes, vejo que está cercado, de onde me virá o socorro? A confiança te faz repetir, a minha confiança é do Senhor, que fez os céus e a terra. É confiar, da onde vem a nossa segurança. Então confiança é algo precioso, é monetário, é divino, é algo de muito valor. Sem fé e sem confiança, não se conquista nada. A confiança e esperança, ela vem pela fé. Nós estimulamos a nossa fé, nós temos que trabalhar a nossa fé. E a nossa fé, ela é atacada. Quantas vezes a nossa fé, ela recebe ataques. Por isso, o apóstolo escreve, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é algo que paralisa as setas malignas, os pensamentos contrários, as palavras contrárias. Então, usando o quê? O escudo da fé. O que a fé é? Um escudo. Quando eu boto fé, quando eu confio em Deus, se torna um escudo. Porque eu estou caminhando e sabendo que nada vai me atingir, que nada poderá me fazer voltar atrás.
se a fé aumenta, aumenta a esperança. Quanto mais nós usamos o escudo da fé, mais nós nos enchemos do quê? De esperança. Nós vamos conquistar. Nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa situação mais fortes, mais revigorados. A fé é a base da esperança. Se perdemos a fé, perdemos a esperança. Se não usarmos o escudo da fé, não teremos esperança, porque não confiaremos que vamos atingir, que vamos alcançar, que vamos conquistar. Então o inimigo, ele não vem roubar apenas o nosso ânimo. Ele vem nos desanimar, para nos tirar da reta da conquista. Qual é a intenção do inimigo? Te desanimar, para que você nunca atinja o objetivo, e que a palavra de Deus não cumpra na sua vida. Quem deu crédito à palavra? Essa é a pergunta, né? Quem deu crédito à palavra? Quem confiou na palavra? Quem recebeu a palavra? Quando nós recebemos a palavra, então nós confiamos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com as quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Só ora quem confia em Deus, quem sabe que Deus pode mudar toda e qualquer situação, que aquilo que depende de Deus, aquilo que é impossível para mim, Deus realiza. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não tenho como mudar, Deus, Ele vai agir. Tem coisas que não cabem a mim fazer, mas aquilo que cabe a mim fazer, eu tenho que tomar posse. Estais, pois, firmes, cingidos. Quem é que tem que tomar essas armaduras? Sou eu. Eu que tenho que me revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Astutas ciladas do diabo. Quem é que vai resistir o inimigo? Somos nós. Mas como eu vou resistir o inimigo? O inimigo já é derrotado, ele já é caído, o final dele já está decretado. Nós não vamos derrotá-lo, nós não vamos permitir ele entrar em nossa vida. Nós temos que ter um escudo, porque ele é astuto, e ele está procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa enganar, a quem ele possa dar palavras de derrota, e essa pessoa aceitar. Então não cabe nós derrotarmos o inimigo já está derrotado, mas cabe a mim resisti-lo, e resistir como? Com essas armaduras, rejeitar a palavra dele, continuar na fé, na confiança, não abrir mão da confiança, esperança que vem pela fé. A fé é a base da esperança. Na fé podemos transformar o medo em vitória. Como é que nós transformamos o medo em vitória? O mundo nos amedronta. Tudo que nós ouvimos no dia a dia nos amedronta. Sabe, às vezes eu ouço pessoas amedrontadas, pessoas que estão desesperadas. E se a pessoa não tiver uma boa base para resistir, realmente a pessoa, ela vai para um buraco. Ela se intimida, ela não sabe como lutar, ela não sabe como reagir. Por isso, a fé pode transformar o medo em vitória. O que é que transforma o medo em vitória? A nossa fé, a confiança.
crer em Deus. Se nós recebermos todos os dardos inflamados do inimigo e não tivermos o escudo da fé, porque com o escudo da fé nós paralisamos todos os dardos inflamados. Muitas notícias que nos chegam são dardos inflamados. Eles vêm para trazer o mal, são ministrados para trazer um desânimo. E se nós não soubermos paralisar, se nós não soubermos usar o escudo da fé é exatamente para isso. Não é toda palavra que pode entrar no meu coração. Não é toda palavra que pode dominar a minha mente. Não é toda palavra que vai entrar no meu coração e eu aceito. Eu posso ouvir muitas coisas, mas eu tenho que rejeitar muitas delas. Então na fé nós temos o poder de transformar aquilo que seria medo em vitória. O mundo nos amedronta. As notícias nos amedrontam. Mas a confiança em Deus nos coloca em pé novamente. A confiança que Deus nos escolheu, que Deus nos separou, que nós somos filhos amados de Deus. Ainda pela manhã eu lia sobre grandes homens de Deus que faziam perguntas a Deus. Onde está Deus? É a pergunta que muitos estão fazendo hoje. Onde se escondeu Deus em meio a tudo isso? Deus continua no mesmo lugar. Tudo pode vir contra nós para nos fortalecer, nos fazer maior. Ainda falava que hoje é dia do pai. A nossa geração tem errado por quê? Superproteção. Né? Nós estamos super protegendo nossos filhos. E não permitimos que os nossos filhos, eles venham ter nenhum problema. Pensando que com isso, vamos livrar eles dos problemas. Pelo contrário, nós estamos criando uma geração sem experiência. Uma geração fraca, que não sabe como lidar com as situações. Hoje encontramos homens de 30, 40 anos que não sabem lidar com uma situação difícil. Porque não foram treinados como criança. Superprotegemos nossos filhos. Guardamos demais. Aí eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas o sofrimento que você sofreu é que te fez forte, que te fez grande. Por vencer as dificuldades que você venceu, que você agora tem experiência. E muitas vezes nós estamos tirando dos nossos filhos o direito de ter experiências. Queremos colocar os nossos filhos em uma redoma de proteção e não permitir que ele tenha experiências, que ele aprenda no seu dia a dia. Queremos super proteger. Ainda usava como aquele vídeo daquela criança que entrou em uma loja para comprar o relógio para o seu pai. Quantas coisas trouxe, coisas boas, coisas ruins. Mas não pode trabalhar, isso é uma exploração de criança. Esse menino não poderia estar com uma caixa de engraxate nas costas. É claro que não deveria. Mas ele está vencendo as mazelas da família dele. Ele está aprendendo a ser homem. Quando vem as mazelas, nós vamos ter que aprender a lutar. Deus não nos livra dos problemas. Deus não nos livra dos problemas. Tem problemas que Deus permite que nós venhamos enfrentar. Senão Deus nos super protegeria e nós nunca saberíamos o que é fé. Como é bom quando você fala assim, olha, eu orei, Deus ouviu e Deus mudou a situação. Deus não permitiu que você orasse, que você buscasse. E Jesus ensina isso. Como é que Jesus ensina isso? Na parábola do juiz mau. E ali Jesus fala, olha, Deus é como se fosse aquele juiz. E aquela mulher vai todos os dias e bate ali na porta. E ele diz, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que ir lá e bater na porta, até que Ele nos atenda. Até que Ele nos dê uma resposta. Se nós não buscarmos, se nós não desenvolvermos a fé, ela tem que ser uma fé inteligente. Né? Temos que saber com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos
guerreando. Por isso, o apóstolo diz, olha, para esse tipo de guerra que você vai enfrentar espiritual, existem armaduras, e você tem que tomar posse delas. Se você não tomar posse dessas armaduras, como é que você vai para a guerra? Como é que você vai enfrentar? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus não está falando assim através da boca do apóstolo. Olha, não se preocupa não, porque quando o diabo vier, eu dou um jeito nele. Não, Deus está falando, existem armaduras que você vai ter que vestir. Você vai ter que se revestir com essas armaduras. A guerra existe. E a única maneira de você poder enfrentar é estas armaduras que eu vou te dar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que Deus está falando? O diabo é astuto. O diabo vai usar ciladas. E nós temos que saber quando ele está usando uma cilada contra nós. Quando ele está armando uma situação para que eu venha desanimar, para que eu venha murmurar, para que eu venha praguejar. Então, abrir os olhos. E diz no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui ele já diz, olha, aquela pessoa que você pensa que está fazendo mal para você, não é contra ela que você vai lutar. É contra o que está nela. Quem está usando ela? Eu gosto muito assistindo, acompanhando Apocalipse. Depois do Apocalipse vem Jesus, né? Aquela novela de Jesus. E ali é muito interessante que por detrás de um personagem mau está sempre a figura do inimigo ali, dando sugestões. E a vida espiritual é aquilo mesmo. Aquela novela retrata muito bem, porque a pessoa que vai trabalhar contra você, ela está recebendo ordens de quem? Do inimigo. Para que lute contra você, para que guerreie contra você. E você, não sabendo disso, você vai entrar contra aquela pessoa, odiar aquela pessoa, maldizer aquela pessoa, e você está fazendo uma guerra que não vai dar resultado. Porque quando o inimigo para de usar aquela, usa outra. Então você tem que aprender como guerrear no mundo espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? Há uma guerra. E o apóstolo diz que esta guerra é nos lugares celestiais. Ah, é lá no céu. Não. O lugar celestial é aqui. Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. A guerra, essa guerra que o apóstolo fala, é aqui na nossa mente. É no nosso coração. É no nosso corpo. Nós somos um lugar espiritual. Onde? Um lugar celestial. Onde habita o Espírito de Deus? Em nós. Versículo 13 ele diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau. O dia mau. O dia mau vem para todos. Né? Todos nós temos um dia que é muito mau. Todos nós enfrentamos o dia mau. Todos nós enfrentamos situações difíceis. Por isso, nós devemos estarmos preparados para o dia mau, para a situação que se levanta, para tudo aquilo que vem tentar, de todas as maneiras, nos fazer desistir, nos fazer voltar atrás. Apóstolo João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim:
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Os que são nascidos de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, para todos aqueles que é nascido de Deus, nós somos nós. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a primeira decisão, reconhecer Jesus como Filho de Deus. Sermos recebidos do Pai. Nós podemos vencer o mundo. Tudo isso que está se levantando, com fé, nós vencemos. A única maneira de vencer é com a fé. É com fé. Ah, a igreja precisa entrar na política? Não. É com fé, com oração. Na oração nós mudamos toda e qualquer situação. Com oração caíram reinos. A palavra do Senhor em Hebreus diz o seguinte, que os heróis da fé derrubaram reinos. O que aqueles homens tinham para derrubar reinos? Venceram a espada, venceram o fogo. A única coisa que eles tinham qual era? A fé. Então o que pode vencer o mundo? A nossa fé. O que pode mudar essa situação que tenta destruir as famílias? A fé. Só pela fé nós podemos vencer todo o mal que se levanta. Por isso, escudo da fé. Para que, primeiramente, não entre nenhum dardo inflamado. Não entre em nosso coração nenhuma palavra contrária. Que o inimigo não venha usar a nossa mente. Usamos a capacete da salvação. Temos que colocar o capacete. E usar a palavra. Conhecer a palavra. A palavra é espada. A palavra de ataque contra o mal é a palavra de Deus. É espada. É com ela que nós combatemos todo o mal. Versículo 19 de Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser uma fé inteligente. Como é que você vai ter ousadia se você não sabe com o que está lutando, contra o que está lutando? Você só tem ousadia quando você tem confiança. Por isso a confiança é algo precioso. Eu só entro com ousadia quando eu tenho confiança. Então, irmãos, o que Paulo escreve, tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós podemos nos dirigir a Deus hoje? Nós precisamos de alguém pedir por nós? Não. Não precisamos pedir para que ninguém peça por nós. Nós temos que ter essa ousadia de entrar ao lugar santíssimo, de falar com Deus. Por isso, Pai nosso que está no céu, quão distante Ele está, ou quão próximo Ele está. A nossa oração, a nossa fé, ela move a mão de Deus. O que Deus se agrada? Deus se agrada da nossa fé. Do que Deus não se agrada? Da nossa falta de fé. Então a ousadia de falar diretamente com Deus, de pedir para que Deus nos ouça, que Deus fale conosco, que Deus nos direciona, que Deus nos dê sabedoria e entendimento. Quem somos nós? Nascidos de Deus. Quem é que vence o mundo? Os que são nascidos de Deus. E vencem o mundo com o quê? Com a fé. Então a fé é algo precioso para esses dias. Como é que vamos vencer esses dias? Com a fé.
tendo fé, levantando pela manhã e confiando em Deus, sabendo que Deus está na frente, que Deus está preparando melhor. Nós temos uma tendência de esquecer do que Deus fez em nossa vida. Sabe por que muitas vezes nós voltamos atrás? Porque nos esquecemos do que Deus já fez. Muitas vezes nós falamos, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus é bom. Mas nos esquecemos de trazer as lembranças. Veja bem que Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Para que nós não viéssemos esquecer. Como é que vamos participar do corpo e do sangue de Jesus? Todas as vezes, para não nos esquecermos que Ele que nos deu a vida, Ele que morreu por nós, Ele que nos livrou de toda a condenação que havia sobre o homem. Então façam isso todas as vezes em memória de mim. Nós temos que trazer a lembrança daquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantas vezes Deus já nos livrou? No versículo 32 de Hebreus 10 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Lembrai-vos. A nossa vida, ela é uma caminhada, e nessa caminhada, o nosso inimigo, ele não desiste. Ele não desiste. Então, como nós já vencemos ele, como nós somos mais do que vencedores, nós temos que trazer a lembrança que a vitória é nossa. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Usar a palavra. Como é que nós temos vitória? Pelo sangue de Jesus. É Ele que nos proporciona a vitória. Então, não permitir o esquecimento. Lembrai-vos, traga a memória. Algo que Deus sempre cobrava do seu povo eram as lembranças. Olha, lembra-te como eu vos tirei lá do Egito, como asas de águia, te levei pelo deserto. Deus cobrava que eles se lembrassem de como Deus livrou eles. Por que Deus queria que eles se lembrassem? Porque eles estavam tendo de novo uma guerra, estavam tendo de novo algo parecido. Um outro obstáculo se levantou. E como iriam vencer? Da mesma maneira, confiando em Deus. Como é que nós vamos vencer os obstáculos que se levantam hoje? Da mesma maneira, confiando em Deus. Traga lembrança do que Deus já fez na sua vida. De onde Deus te tirou. Como vencemos. E como a dificuldade nos uniu mais. Deus permite muitas coisas para que venhamos estarmos sempre unidos, sempre em oração. Esses são dias que as pessoas pedem oração. Olha, nos ajude em oração. Fulano está doente, ciclano está doente. E a igreja começa a orar, os irmãos começam a orar pelos outros. Até um tempo atrás, nós ouvimos falar dessa pandemia, mas não tinha ninguém conhecido. Né? Acho que nem existe isso, não conhece ninguém com essa... Mas começou a chegar perto de nós. Não foi assim? Aí nós vimos que precisava realmente se posicionar em oração. Nos uniu mais. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Nunca se esquecer daquilo que Deus fez. No versículo 34 diz assim: porque também vos compadecestes da minha prisão, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Paulo estava agradecendo seus irmãos. Por que Paulo agradecia? Porque ele tinha passado por prisões. Os cristãos da igreja primitiva viram seus bens serem saqueados, simplesmente porque criam em Deus. Mas ele diz: olha, eu agradeço vocês, porque vocês se uniram comigo em oração, e nós estamos vencendo, nós estamos conquistando, porque também vos compadecestes da minha prisão. Vocês foram solidários quando eu estava com problemas.
Isso é igreja. Isso somos cristãos, quando oramos um pelos outros. Quando tomamos a dor dos nossos irmãos, oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por necessidade. Eu não vou orar, eu não tenho problema nenhum. Sim, ore em todo o tempo, busque em todo o tempo. Seja um instrumento na mão de Deus, de oração, de compaixão. É isso que o apóstolo nos ensina. E ele diz que, às vezes, estamos muito próximos da conquista. Versículo 3. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Ele não diz que o justo vai perder a sua vida. Ele não diz que o justo não tem a sua recompensa. Ele diz que o justo, pela sua fé, ele vai se manter em pé. Então, busque o Senhor. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Esperar naquilo que Ele tem prometido, naquilo que é promessa. Tomando as armaduras, confiando em Deus, não aceitando que o inimigo se levante com esperança sobre nós. 1 Coríntios 15, versículo 19 diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa única preocupação for com bens materiais, for com a vida, ainda hoje pela manhã ministrava que Davi, ele diz: até quando? Será que o Senhor formou o homem sem nenhum objetivo? Será que tudo isso que nós vemos não tem nenhum objetivo? Será que Deus formou tudo isto para vivermos 70, 80, 90 anos e se acabar? Então o apóstolo diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está no galardão, na promessa de Deus. Estaremos com Ele, governaremos com Ele. Estaremos com Deus. Não é só esta vida é passageira. Uns vivem 70, 80, alguns são agraciados, vivem até 100 anos, mas é passagem. Se nós pensarmos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, mas devemos confiar em Deus, confiar em tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. O justo viverá pela fé. Você crê nessa palavra? Diga: eu tomo posse. Eu sou mais do que vencedor. O inimigo, ele não quer roubar apenas o teu ânimo. Ele quer roubar o teu destino. O inimigo não quer apenas o que você vive aqui nessa terra. Ele quer te roubar a vida eterna. Não permita isso. Tome posse da palavra. Não aceite desânimo. Não aceite as ministrações contrárias. Não aceite os dardos inflamados do inimigo. O inimigo é astuto. Ele não quer só ganhar você aqui nesse tempo. Ele quer tirar você da rota da eternidade. Não permita isso. Você é mais do que vencedor. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Fale com Deus nessa noite. Fala que você precisa tomar as armaduras. Essas armas que vão te ajudar no dia a dia. Você deve conhecer a cada uma delas. Usar a cada uma delas. Mas principalmente o escudo da fé. Porque o que mais recebemos são dardos inflamados. Notícias. Notícias para desanimar. Notícias para que você não creia mais, para que você não se anime mais, para que você desista de tudo. Uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra o cristão é o desânimo. Anima-te, esforça-te, que o Senhor vai te ajudar. Você crê nessa palavra? Fale com Deus nesse momento. O Pai nosso que estás nos céus, Ele ouve a tua oração. Se muitas vezes Ele não responde,
é porque Ele está te preparando para algo muito maior. Ele quer o teu fortalecimento. Em nenhum momento Ele te abandonou. Tem coisas que você vai ter que vencer. Tem coisas que são decisões suas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que resistir. É você que tem que usar o escudo da fé. Não permita palavras contrárias que ela entre em seu coração. O mundo, ele traz derrotas todos os dias. Mas tome a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores. Os nascidos de Deus vencem o mundo. E vencem pela fé. A fé é a ferramenta eficaz. É algo que nós não podemos abrir mão. O justo viverá pela fé. Você só pode viver pela fé. E pela fé, você vai tendo conquistas. Vai comendo o melhor desta terra. Vai vencendo obstáculos. Vai derrubando obstáculos. Vai conquistando saúde, vai conquistando a paz. Vai conquistando a alegria. Vai conquistando a prosperidade. Deus ama a prosperidade do seu povo. Tome posse desta palavra. Não aceite palavras de derrotas. Não declares falência. Não declare que você está arruinado. Declare que você vai conquistar. Que você está vencendo. Que Deus está com você. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? O que poderá vir contra nós? Se Deus é por nós. Toma posse desta palavra. O inimigo muitas vezes ele vem para te desanimar, te entristecer, trazer palavras de derrota à tua boca. Não aceite, resista. O escudo da fé, retenha as palavras dele. Faça ele calar a boca. Faça ele voltar atrás. Declare que confia em Deus. Confia no Senhor. Ele tudo fará. O Senhor tem te preparado para uma conquista maior. Permita Deus trabalhar a tua vida. Permita Deus te fazer crescer. Permita Deus fazer você enfrentar os desafios. O Senhor quer te dar vitória. Tome posse da palavra do Senhor. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesse lugar esta noite, Pai. Senhor, esperançosos em tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em todas as suas promessas, em todas as suas palavras. Senhor, em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos livrado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?